Olá, sejam bem-vindos ao nosso EvoluCast. Eu sou Rivaldo Cavalcante, coordenador de Planejamento de Dados da Cicred Evolução, e hoje vamos conversar um assunto imperdível: como a inteligência artificial, ciência de dados, análise de dados podem impulsionar as cooperativas. Para trazer mais um pouco sobre esse assunto, eu convidei a nossa cientista de dados do CAIS, Gisone Franzon, que vai conversar um pouco mais sobre o assunto. Gisone, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Então, me apresentando. Sou cientista ali do CAS, trabalho na comunidade de dados. Então, a gente está tentando levar um pouquinho mais da cultura, né, e do letramento de dados e para que cheguem mais pessoas. Também gostaria de agradecer o convite, né, então muito obrigada, Cicred Evolução, por essa oportunidade, principalmente pelo podcast, incrível esse espaço. Então, muito obrigada. Boa. Vamos começar, né? Para começar, explica um pouco mais para quem está ouvindo por que os dados são tão importantes hoje e como a inteligência artificial pode impulsionar as cooperativas, as instituições. Perfeito. Então, os dados, eles são a base do nosso negócio, né? Então, com eles a gente consegue ter insights, ter decisões então assertivas e a gente foge do achômetro, né? Eu vou fazer uma pequena analogia para a gente entender um pouquinho também da diferença de dados e de IA, né? Então, digamos aqui que eu e tu precisamos de um bolo, né? Queremos muito comer um bolo, então a gente vai chegar numa padaria pedindo um bolo, né? Então, se eu for, por exemplo, no mercado, eu vou encontrar o açúcar, o leite, a farinha, mas eles somente não me dizem muita coisa, né? Não me sacia a vontade de um doce buscando a farinha, né? Então, nessa analogia, os dados seriam os nossos ingredientes. Então, somente eles separados, eles não me dizem muita coisa, né? Eu preciso ter um entendimento de como que eu vou fazer para que eles gerem esse bolo, né? E aí eu entro com o cozinheiro, ou até mesmo um de nós poderíamos realmente ir lá e cozinhar, né? Que seria o nosso analista de dados, ou até mesmo o nosso cientista de dados. E aí ele precisa entender, né? Precisa ter uma fórmula, ele precisa entender quanto tempo vai no forno esse bolo, se vai ser de chocolate, se vai ser de laranja, outras informações. Então ele vai utilizar desses ingredientes, que vão ser os meus dados, e vai gerar então o meu bolo, né? Então, de repente, um pão de ló, digamos assim. E aí vai chegar tanto o Rivaldo quanto eu e, nossa, chegou no bolo, gostou do bolo, né? Mas qual que é a necessidade que a gente tem? E aí é onde entraria a inteligência artificial. Para o Rivaldo, um bolo de chocolate ou um bolo de cenoura estaria bom. Mas eu que vou casar, quero um bolo de casamento, né? Então eu preciso muito mais do que somente um pão de ló. E aí entra a inteligência artificial. Ela consegue ver muito além dos dados, né? Consegue, então, entender o meu problema, entender que, não, vai casar, ela precisa de um bolo um pouco mais elaborado, ele precisa ter uma cor específica, ter uma cauda, né? Uma especificidade diferente. Então, a inteligência artificial entra muito nisso, ela consegue criar, então ela seria como se fosse um chefe criativo que consegue ir para além. Então, muitas vezes a gente tem os nossos dados, né? Tem ali nossos ingredientes, faz o bolo, que também é muito importante, mas para a necessidade do nosso associado não sacia, né? Então, botando para a nossa realidade, a gente poderia, por exemplo, necessito oferecer um crédito ou um consórcio, né? Esse associado tem um carro? Ele tem uma casa? Como é que a gente consulta esses dados? Como é que a gente vai além, né? Então, a gente olha até o presente momento, a gente olhava muito por passado, e é importante a gente olhar o passado, entender com os dados, mas com a inteligência artificial a gente olha para o futuro, a gente consegue prever, predizer informações, e isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande. Gisone, e para ficar ainda melhor, né, a gente vai para a aplicação prática de tudo que a gente ouviu agora. Como os modelos de IA tradicional, generativa, ela pode auxiliar as cooperativas? Chatbots, modelos preditivos, o que é que hoje as cooperativas podem estar utilizando para impulsionar mais os negócios? Perfeito. Hoje no Cicred a gente tem um catálogo de soluções muito grande de IA, tanto tradicional quanto generativa. Eu gosto muito das analogias, então eu gostaria de trazer um pouquinho da diferença da IA tradicional da generativa. A generativa a gente fala muito do ChatGPT, né? Mas daqui dentro do Cicred a gente usa o Copilot.
Então, fazendo uma analogia, a IA tradicional seriam os modelos de machine learning, mas ele seria muito mais voltado a um detetive, né? Então, ele precisa entender e analisar todos aqueles dados, mas ele só chega numa informação final, né? Enquanto que a IA generativa não, ela seria mais como um pintor, né? Como um artista, que ele vai lá e cria. Então, ele precisa conhecer, aprender as técnicas, mas ele cria coisas novas. E aí entra toda a parte de LLMs, né? APIs de GPT e tudo mais. Então, dentro do Sicredi, a gente tem várias soluções, sejam elas para o público geral quanto para o público técnico. Então, isso é muito importante a gente entender a diferença de cada uma. Temos diversas soluções, mas além das soluções, a gente tem que entender muito qual é o problema, né? Não se apaixone pela solução e sim pelo problema, né? Então, não é porque a gente tem determinada ferramenta aqui dentro do Sicredi que a gente precisa utilizar ela. A gente tem que entender o problema. E voltando às analogias, né? Então, como por exemplo, eu tinha um problema hoje, eu precisava chegar até aqui, né? Então, saí de Recife, vim pra cá. E como é que eu faria isso, né? Eu poderia vir a pé, poderia vir de carro, poderia até vir de avião, né? Então, a gente tem que entender qual é o meio que a gente vai utilizar. E nesse sentido, a IA entra nisso. Então, eu poderia vir de carro, mas se eu não souber dirigir, não me adianta, né? Então, eu preciso ter os meios. Então, aqui dentro é a mesma coisa. Vão ter ferramentas que vão precisar ter um motorista particular, né? Ou mesmo alguém que nos apoie, ou a gente sozinho vai conseguir vir, né? E nisso, a gente vai levar mais tempo ou não. Então, como soluções aqui dentro, por exemplo, a mais comum é o Copilot, né? Então, hoje o Copilot Chat ele já está integrado com o sistema todo. Ele é gratuito, então a gente consegue conversar com os dados, né? Tirar informações. A gente tem também o portal RAG, não sei se todo mundo conhece, né? Mas é uma solução que a gente consegue de forma, com um diálogo, conversar com documentos, né? Então, a gente consegue plugar, por exemplo, inclusive wikis e documentação. Então, antes eu ia lá e chamava, Matheus, me ajuda aqui, né, com tal informação. Eu já consigo hoje plugar toda a documentação dentro desse portal e as pessoas virem até esse portal e perguntar, desonera o nosso colaborador, né, e ele consegue atuar em outras demandas muito mais efetivas, ou mesmo em documentações quando é mais jurídico, né, com os termos técnicos. Então, ele fala com uma linguagem muito mais natural. Temos também o Fala Diana, e aí a gente conversa não mais com documentos, e sim com dados, né? Hoje a gente tem a base financeira lá dentro, então vai lá o nosso diretor que precisava entrar no dashboard, fazer toda uma análise, entender, perguntar para 2, 3 analistas, levava 2 dias, hoje ele consegue ir lá com um sistema utilizar e perguntar essas informações e já sair com um insight pronto, né? E aí, essas são algumas das soluções mais para o público geral, e temos também soluções para o público técnico. Então, propriamente o Databricks, né, é uma ferramenta que a gente utiliza aqui na Sicredi Evolução, a gente utiliza também para análise, engenharia e ciência de dados. Então, a gente consegue criar modelos preditivos lá dentro, né, integrando tudo. Usamos também o OCR, a API de OCR, a API do GPT. Então, o OCR ele é um leitor óptico de documentos. Então, eu posso, por exemplo, pegar a minha conta de energia ou do imposto de renda via imagem e conseguir trazer com dados, né? Eu consigo captar esses dados e inserir num outro sistema. Então, trazendo mais para a realidade, seria atualizar um sistema cadastral, né? O mais básico, ou depois desses dados já capturados, criar então outros insights, né? Então, são algumas das ferramentas que a gente tem internamente que as cooperativas podem utilizar, já está disponível para uso. Sobre o Databricks, hoje a gente utiliza bastante aqui na Sicredi Evolução. Então, quanto na parte de ciências e análise, tanto na parte do planejamento financeiro quanto na parte de negócio, a gente está utilizando bastante. E aí, só para trazer um fato, a gente traz as bases da CIA, né, que é a parte de
de inteligência do associado já está pronto, o CAIS já trouxe esses associados, ele tem vertente para crédito, para depósitos, para aplicações, enfim. E aí, a partir disso, a gente faz toda essa mineração dentro do Databricks e a gente faz via API WhatsApp e manda uma mensagem para o associado. Acho bacana essas integrações entre os sistemas, que a gente pode estar trazendo mais celeridade, pode estar trazendo mais conversão de negócio para a cooperativa e, consequentemente, para a comunidade, né? Por ser cooperativa, a gente faz esse processo. E fora isso, o Portal RAG, o nosso controles internos, estava conversando um dia desse com o Luiz, que é o nosso gestor de controles internos, eles já estão utilizando lá para acompanhar o setor de controles internos e conformidades. Então, está sendo utilizado. Copilot eu não vou nem falar, né? Sim. Todo mundo utiliza, vai mandar uma mensagem. Ninguém mais escreve e-mail. Exatamente. Todo mundo tem um e-mail todo personalizado, mas o mais bacana é quanto mais insight, quanto prompt for mais bem feito, quanto informações você levar para o Copilot, mais vai sair bem feito também o resultado dele. Então, hoje, todos os programas, todos os canais que estão disponíveis pelo CAIS, as cooperativas estão utilizando, e aqui a Escada Evolução também está utilizando bastante. E o Fala Diana eu não vou nem falar, né? O quão vai ganhar de informações, né, de fato, nessa migração de Hyperion Analyzer para o OAC, né? Então, as cooperativas ainda estão se adaptando com essas mudanças. Vou olhar o Smart View dentro do Excel. E o Fala Diana já deixa tudo pronto ali, né? Bacana bastante a gente trazer isso para as cooperativas, principalmente para os nossos gerentes de atendimento, nossos gerentes de agência. Então, são ganhos que a cooperativa, como o sistema como um todo, tem. E aí, era mais uma pergunta que eu ia te fazer, era sobre os ganhos que a cooperativa ela pode investir sobre AI, sobre ciência e análise de dados. Eu falo de análise, falo de ciência, que é importante trazer, e também a IA. O que de fato a cooperativa pode ganhar trazendo todos esses benefícios, esses programas para dentro da cooperativa? Sim, nossa, são inúmeros. Poderíamos ficar aqui uma tarde toda conversando sobre isso. E eu acho que além dos ganhos é também entender quais são os públicos e quais as ferramentas, né? Então, determinadas ferramentas a gente vai ter para um público geral e outras a gente vai ter para um público técnico. E aí, voltando para a analogia, a gente vai precisar ter o piloto, né? Então, eu vou precisar contratar eu posso ter um jatinho, né? Nesse momento, mas se eu não tiver um piloto, não me adianta. E se eu contratar um piloto de Fórmula 1, ele vai ser muito caro, vai ser muito bom, mas não vai servir para esse meio. Então, ter as pessoas certas nos locais certos é muito relevante. Então, ter as pessoas qualificadas internamente é muito importante para que a gente potencialize ainda mais, né? Mas são inúmeros, a gente consegue reduzir tempo. Então, uma análise, por exemplo, tanto de Excel ou de PowerPoint, a gente consegue, via Copilot, reduzir muito tempo. Pega todos esses colaboradores ali da auditoria interna que tu comentou, o quanto que eles estão com menos tempo, sobrou mais tempo para eles fazer outros processos, enquanto que esses processos estão apoiando eles, né? Então, a gente entende que a IA ela vira um aliado, né? Ela não vai nos roubar o emprego, a gente não vai perder o emprego, isso é muito importante. Ele é mais um aliado ao nosso lado, então a gente mas reduz muito as ações repetitivas ou simples e vai para as estratégicas, né? Então, a gente consegue fazer automações, então deixar todo um processo automatizado, por exemplo, de análise de crédito. A gente já consegue ter uma noção, com base nos dados, se esse associado ele vai pagar, se ele não vai pagar, qual é a propensão que ele tem, o risco de inadimplência. Então, os ganhos são gigantescos, né? Basta as cooperativas, os profissionais saberem utilizar de fato, né? Todos esses benefícios que a gente tem. A gente falou sobre os benefícios, a gente falou sobre a prateleira do CAIS, né? O quanto que a gente tem de benefícios de IA, de ciência de dados. Mas assim, uma cooperativa que está começando agora, né? Nessa área, o que é que você poderia passar para eles? Por onde a gente vai começar? Por onde eles vão começar? Perfeito. Nós temos, dentro do Sicredi, a gente criou o Guia de IA. Então, nele ele explica, literalmente um guia, né? Explica um pouco da IA, o que a gente tem de soluções dentro do Sicredi, como utilizar de forma segura, ética, né? Porque é muito importante, a gente não pode discriminar, às vezes a IA pode alucinar, né? Que a gente fala. Então, toda essa parte de segurança é muito importante. E aí, dentro do guia, a gente tem também como que eu utilizo, posso utilizar uma ferramenta externa, como funcionam as internas, né? Todo esse processo.
Então esse é o nosso primeiro passo, simplesinho assim, né, de entrada. Mas não para por aí, né? A gente tem diversas, no time que eu estou, a gente tem diversas atividades de letramento de cultura. Então a gente está fazendo uma força-tarefa agora, né? E de letramento não apenas para um público técnico e nem para o público geral, mas também para as lideranças. Então estamos levando treinamentos e inclusive vai soltar, acho que agora essa semana, no Scratch Aprende uma nova formação sobre IA. Então, estamos trabalhando arduamente para levar todas essas informações. A gente também tem um roadshow, que é uma agenda de 1h30, mais ou menos, que a gente dá uma pinceladinha de todas as ferramentas, a gente entra um pouquinho mais a fundo, então, dessas que eu comentei, entre mais algumas. Tem vídeos explicativos, então vocês conseguem ver a carinha, né? Não é tela preta, algumas até são, mas a maioria não é. Então, elas têm uma facilidade de uso, a gente consegue visualizar como é que elas funcionam. Estamos lançando também em 2026, para o caso já lançou, e 2026 a gente está chegando às cooperativas dos influenciadores de IA, então a gente vai dar toda essa bagagem, um treinamento de 4 horas explicando todas as ferramentas, como que funciona, né? Bem explicadinho, e essas pessoas vão ser os potencializadores da IA dentro do Sicredi, né? Então, um gênio, um assessor que quer mais informações, ele vai chegar nesse influenciador e ele vai ser o potencializador. Então, nosso time hoje está com 6 pessoas, no caso, então a gente não conseguiria chegar em 50 mil pessoas, né, que são os nossos colaboradores. Então, a gente tem essa ajuda desses influenciadores de IA, então, muito bacana. Também temos o Data Week, mas acho que a gente vai falar depois um pouquinho mais. E acho que todo esse processo também de aprendizagem, né, para quem está começando, todo o processo de inovação, ele é mais demorado, né, tem a questão do erro, então é natural que a gente vá entender, né, não sei se é bem assim, se é assado, então tem todo esse processo, essa curva de aprendizado é natural, né, então voltando, a gente precisa entender qual é o nosso problema, e aí entendendo o nosso problema, qual a solução que a gente pode utilizar, qual o meio mais fácil, né, preciso de um piloto, consigo fazer sozinho, preciso de ajuda. Então, e para tudo isso o CAS também está à disposição, né, de apoio tanto das ações de letramento, de cultura, e em vários desses cases aí foram feitos em parceria, né, cooperativa. Então, no Databricks a gente tem a vitrine de modelos, né, que foram outras cooperativas que lançaram modelos, então a gente anda bem cooperativo, né. O mais legal está um caso prático aqui na Sicredi Evolução. Nos últimos 2 anos, eu acho que 1 ano e meio atrás, a gente procurou o Jefferson e o Diógenes para a gente conversar mais um pouco sobre predição. A gente tinha um problema, de fato, a gente queria fazer predições para o nosso planejamento financeiro, e aí ele apresentou algumas funções, a gente treinou a função, a gente foi acompanhando para ver se tinha acurácia de fato, e aí no final não deu certo. E isso pode acontecer, né? Como você falou, isso pode acontecer. A gente está treinando novamente e agora a gente vê um reflexo diferente, né? Então a gente vai treinando, e aí a gente está falando de um caso específico dentro do Databricks, né? Mas aí a gente pode falar, eu particularmente eu uso muito o Copilot para resolver meus e-mails, meus times no final do dia. Coloque em ordem de prioridade o que é que eu posso falar, porque às vezes tem 15, 20 mensagens, e isso a IA também pode estar auxiliando. Então, de fato, qual é o problema principal? Exato. O que é que você vai utilizar? Qual é a ferramenta que você vai utilizar? E no fim, a gente quer encontrar a solução, né, para esse problema. E aí, você já falou sobre o Data Week. O Data Week aconteceu na cidade de Sorriso, né, na cidade de Serleiro, e vi que teve bastante gente participando e teve muitos materiais sobre IA. E aí, esse ano, qual foi o foco do Data Week? Perfeito. Então, foi início agora de outubro, né, de 2025, fomos mais de 150 pessoas até Sorriso, no Mato Grosso, né, a Sicredi Serleiro, então, nos cedeu o espaço. O Data Week, ele é uma semana de evento, então é bem intenso, a gente não apenas fala de dados, né, a gente coloca em prática. Então, temos palestras, temos workshops e também o hackathon, que é o principal, né, que é onde todo mundo quer participar. O hackathon, basicamente, a gente traz problemas reais das cooperativas, então a gente alinha com as centrais, faz todo esse alinhamento e leva para lá nesse ano foram 6 problemas, né, de diversas áreas,
e foram divididos então 14 equipes, eles puderam escolher qual problema eles gostariam de resolver. E na segunda-feira mesmo eles já conheceram a equipe, então eles não ficam com a mesma cooperativa, então o networking é bem interessante, né? Então tá de norte a sul lá dentro, e diversos perfis, né? Um mais técnico, um pouco mais de negócio. Os profissionais todos normalmente são de dados, mas tem bastante gente de negócio também, né? Então, na terça-feira a gente já teve o workshop de IA, então falou um pouquinho, né? Explanou um pouco de cada uma das tecnologias. E aí depois eles então pensaram no problema. Como um hackathon, eles não chegaram numa solução completa, foi a ideação, né? E aí na quarta-feira, inclusive, vieram GNs da cooperativa Acelera, então apoiaram, tiraram dúvidas de negócio. Porque a gente tem que entender se faz sentido para quem está utilizando, né? A gente tem o problema, mas a gente tem que, além de aferir com os dados, a gente precisa aferir com o usuário final, né? Isso aqui faz sentido? Como é que funcionaria melhor para ti? Esse é o melhor modo de tu visualizar essa informação ou não, né? Então eles vieram conosco e aí na quinta-feira já foi o pitch final, a gente já fez a apresentação, cada um teve 8 minutos, foi bem curtinho, eram 14 equipes, né? E aí na sexta-feira então a gente já teve os ganhadores, tivemos 3 equipes ganhadoras, ganharam premiação, então foi muito bacana, foi um evento assim com uma potência muito grande, foi nosso segundo ano e aí em primeira mão, né? Ele virou um evento sistêmico, então está sendo apoiado pela Direx. Ano que vem, então, acreditamos que vai ser bem maior, né, com um patrocínio bem mais forte. Então, todas as ações do ano passado, desse ano, já deu para ver que tem sentido, né, tem valor na produção desse evento. Coisa boa, né? Quem sabe a gente não traz para a capital da Paraíba, né? Aqui em João Pessoa, para o pessoal conhecer também a nossa cidade, conhecer o centro de formação, para que eles possam entender de fato como é que funciona aqui, né? Então, quem sabe a gente não traz o Data Week para aqui. Mas o bacana foi que o pessoal que foi da evolução já trouxeram vários insights aí. Tem a questão da predição em relação aos cartões, à inadimplência, e isso que a gente está trabalhando também aqui na Escola da Evolução. São casos práticos, de fato, se faz sentido trazemos para cá, vamos montar, trazemos os nossos GDNs, nossa diretoria, faz sentido essa exposição, essa projeção fez sentido para ti, e de fato o que aconteceu lá, eu acredito que muitas cooperativas também levaram para suas cooperativas os insights, né? Algumas posições de negócios, algumas posições de IA, enfim, todo esse posicionamento que de fato agregou muito e vem agregando ao longo do tempo, né? O ano passado foi em Santa Catarina, isso, né? Esse ano vocês já tiveram um modelo diferente, né? Com problemas, eu acho bastante legal e que bom, né? Que a Sicredi também traz como um evento sistêmico para que a gente possa estar trazendo mais cooperativas para dentro do Data Week, né? Sim. E às vezes a gente está na realidade da cooperativa evolução, pô, esse é só um problema meu, né? Mas a gente chega lá e vê, não, outras cooperativas também estão com essa mesma dor. Então, unindo forças, a gente consegue chegar muito mais rápido numa solução, né? Então, trazer essa problemática para o meio, tipo, não, realmente a dor não é só minha, é de outras, né? Ou, essa dor não é que a gente não tem, não, e tranquilo, não é um problema. Justamente o nosso modelo de jeito de ser do Sicredi, onde cada cooperativa tem a sua realidade, né? Mas algumas são comuns a todos, né? Então, sim, a gente pode unir forças, pegar os melhores profissionais e já atuar nisso, né? O sinal a gente está fazendo aqui, até o nosso analista de dados, o famoso biribinha, né? O Luiz, que sempre vem tirando dúvidas, a gente está testando para saber de fato se aqui a acurácia vai dar certo, porque a gente tem a nossa particularidade muito grande, por exemplo, em servidores públicos, então a gente é bem específico na análise de dados, então a gente está trazendo o que é que o biribinha, né? Então a vitrine de modelos para a gente é perfeito, porque a gente trouxe o biribinha de lá e a gente está vendo outros modelos que estão lá disponíveis para que a gente possa estar trazendo também e adequando nossos problemas. A gente tem inúmeros problemas aí, né, nessa parte de dados, que a gente possa estar utilizando a IA, a ciência de dados, né, a análise de dados, para que a gente possa estar solucionando esses problemas. Acho que só contextualizando, assim, acho que muitos não sabem muito da vitrine, né, mas o Biribinha, então, foi um modelo criado lá no Sul, né, então, de análise de crédito, e aí ele foi colocado nessa vitrine de modelos, que fica dentro da Databricks,
e aí com isso outras cooperativas conseguem utilizar. Então, no caso ali da Sicredi Altos da Serra, eles tinham um cientista, mas de repente a Sicredi Expansão, né, não vai ter, ou a Sicredi Celeiro ou outras cooperativas não vai ter, então ele pode utilizar já desse modelo feito por outra cooperativa. Porém, esses dados, esse modelo, ele foi criado com base em uma base de dados, né? Que é uma realidade. Quando eu chego com outra realidade, com outros dados imputados, né? Voltando à história do bolo, né? Chego com outra pessoa querendo, ele pode ser que ele quer um bolo de pote, né? Ele não quer mais um bolo de casamento. Então, dependendo da realidade daquele dado de origem, ele vai ser diferente. Então, a gente vai ter que fazer essa análise, fazer essa validação. E pode acontecer de não dar certo, né? Não fazer sentido esse modelo para esses dados. Então, faz parte do processo de inovação ter não sucesso, mas que faz parte de toda a aprendizagem também de evolução, né? Exatamente. E é importante toda essa questão que a gente conversou, né? Do profissional, mesmo que você não comece do zero, né? Você tem a vitrine, mas você precisa de profissionais, pelo menos um pouco capacitados, para que você possa estar entendendo o que foi feito e trazer na sua contextualização no final. Jesuana, a gente vai chegando ao fim. Queria agradecer teu tempo aqui. A gente vai ter outros papos e eu acho que a gente pode aprofundar mais nossa conversa sobre sobre ciência de dados, sobre Power BI. A gente vai conversando para que a gente possa fazer outros capítulos, né, outros episódios aí. Mas queria te agradecer de fato a tua presença aqui. Enriqueceu bastante nossa conversa e também trazer para o pessoal que a gente vai continuar de fato essas conversas e agradecer de fato a tua presença aqui. Eu que agradeço, podem convidar que eu venha de novo. E é um assunto muito relevante, eu fico muito contente de ver como a Sicredi Evolução está trazendo esse tema, tá dentro de casa, fazendo, né, o seu tema de casa, buscando e levando para os associados e para os colaboradores também todas essas informações e buscando, então parabéns. Obrigado. A gente tem um apoio muito grande da nossa diretoria, né, da nossa presidência, do Dr. Bezerra, do Dr. Paulo, Lourival e Thales. Eles acreditam bastante nessa área e a gente vai impulsionando cada vez mais aí a parte de ciência de dados. Então, você já viu que a equipe já está com 5 pessoas e aí a gente tende a crescer e principalmente a crescer mais negócio, né, atingir mais o nosso público. De fato, a gente vai estar impulsionando ainda mais essa área aqui dentro da Sicredi Evolução. Sim, muito importante. A inteligência artificial, pessoal, ela não é mais tendência, ela é realidade. Então, quem começar agora vai sair na frente de outras cooperativas, de outras instituições. Então, Jesuane, muito obrigado pela tua presença. E você que nos ouviu pode enviar sugestões, dúvidas, a gente vai tirando essas dúvidas em posterior. E até o próximo evento, até o próximo EvoluCast. Obrigada, tchauzinho. Tchau, pessoal.